pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre literatura e outras artes. Bem, não é de hoje que obras literárias ganham versões cinematográficas. Eu posso citar aqui como exemplo O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz e muitos outros clássicos da literatura que recebem adaptações em filmes. Bem, mas eu queria dizer para você que esses filmes que são feitos baseados em obras literárias, eles não podem substituir a leitura na íntegra dessas obras. Eu vou citar aqui um exemplo, eu quero apresentar para vocês hoje um exemplo disso. A obra Macunaíma, um verdadeiro clássico, talvez uma das maiores obras literárias do modernismo brasileiro, de Mário de Andrade. Em 1969 foi feito um filme baseado no livro de Mário de Andrade, Macunaíma, né, o herói sem caráter, né, o herói às avessas e tal e tudo mais. E eu quero apresentar para você aqui a última cena do filme, tá? Para você analisar, não sei se você já assistiu, você vai conhecer a última parte ali do filme. E aí eu quero fazer logo um breve comentário a respeito do final do filme, se realmente esse filme ali no final, se está realmente igual com o final do livro, o final da obra ali na íntegra, quando você pega o livro para ler tal e tudo mais. Então eu vou mostrar aqui, presta atenção aí no final, na última cena do filme Macunaíma. Nossa! Glória aos homens que elevam a pátria, esta pátria querida que é o nosso Brasil. Desde Pedro Cabral que esta terra chamou gloriosa no dia de abril, pela voz das cascatas. Como você pode ver, no final do filme apresenta ali o Macunaíma, ele encontra aquela mulher ali na água e aí ele mergulha atrás dela. Ele mergulha atrás dela e aí sobe aquele sangue, assim como se Macunaíma tivesse devorado, né? Devorado por peixes ali dentro daquele rio e tal. E o filme encerra ali. Então se você não lê o livro e assiste apenas o filme, você vai ver, pô, o fim de Macunaíma é daquele jeito, né? Ele pula dentro da água e tal, e aí os bichos devoram o Macunaíma, e assim é o final do herói sem caráter. Mas na verdade, gente, não é assim, tá? Depois, Macunaíma era o herói, então ele tinha superpoderes, né, e tal. E aí, ó, depois que ele entrou na água, e aí ele foi devorado, né? Os peixes arrancaram seus braços, suas pernas, nariz, lábio e tal. E Macunaíma, como ele tinha poder, ele saiu da água e ele usou um cipó que produz um veneno, né? E esse cipó ele jogou na água, matou todos os peixes, e os peixes ele foi lá, cortou a barriga do peixe e foi tirando cada uma das partes dele. Tirou o braço, colou os dedos, o nariz, os lábios, ele colou tudo ali no seu corpo e tal. Ele só não conseguiu recuperar uma perna e a sua joia, né? A sua joia sagrada, né? O Muiraquitã, ele não conseguiu recuperar, tá? E aí depois ele foi lá, e aí o final da história eu não vou contar para você. Você vai ter que ler a obra Macunaíma. O final do herói, né? O que vai acontecer com ele, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, os filmes eles são muito bons pra gente, para dar uma dramatização àquela obra, dar uma dinâmica àquela obra. Mas, gente, os filmes não podem substituir a leitura da obra, tá? Nós precisamos ler aquela obra, nós realmente entendemos. Nesse exemplo que eu dei aqui de Macunaíma, se você apenas assiste ao filme e não lê a obra, você vê que o final é completamente diferente. Isso acontece, gente, em vários filmes que são adaptações de obras literárias, acontece isso. Porque o autor do filme, né, o produtor ali do filme, ele vai
colocar ali do jeito dele algumas coisas e tal. Tanto que quando eles anunciam um filme, eles colocam assim, ó, é baseado na obra tal, é baseado no livro tal, no romance tal, entenderam? Então, gente, nada pode substituir a leitura, tá? Um filme não pode substituir a leitura do livro, uma peça teatral, enfim, não pode substituir. Tá? Nós temos que ler, se a gente quer compreender tudo o que acontece ali e mais, as obras literárias fazem com que nós compreendamos a história do país, tá? Porque todos aqueles autores, eles viviam em um contexto histórico e isso era retratado em suas obras, tá? Então aqui, ó, leia o livro Macunaíma, leia a sua obra, veja como termina a história do nosso herói. Ali você vai ver quem era quem era o narrador da história, você vai saber. O filme não mostra isso, né? Ele não deixa claro isso. No filme, no livro, você vai ver também ali como termina a história dele, que ela não encerra ali na água, com os bichos devorando ele, não. Vai muito além, acontecem outras coisas com ele. Tudo isso você vai ver no final do livro. Então leia, tá? Sejam leitores. Peguem obras literárias de autores nacionais, tem muita riqueza de obras que a gente pode se deleitar. Os estudantes, não substituam a leitura dos livros por filmes. O filme ele vai ser uma ajuda para você compreender, mas não pode substituir a leitura das obras, tá certo? Meu muito obrigado, bons estudos para todos e vamos nos dedicar à leitura. Valeu!